Olá, amigo, amiga, irmão em Cristo, bom estarmos juntos novamente, meditarmos e refletirmos à luz das Escrituras. Hoje nós iremos dar sequência na nossa leitura no Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 14. Logo após a nossa vinheta, você é meu convidado para estarmos juntos. Então, diz aqui as Escrituras: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntavam: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá que o meu ensino vem de Deus, ou se falo de mim mesmo. Aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhe deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedeceu. Porque vocês procuram matar-me. Você está endemoniado? Respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhe deu a circuncisão, embora na verdade tenha sido os patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim, porque tenho curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Palavras duras de Jesus para aqueles homens, né? Jesus, primeiramente, não quis subir àquela festa, de repente ele foi, e agora ele expõe novamente a palavra de Deus, ele expõe os projetos de Deus, ele expõe a lei de Deus. E aqueles homens ficam indignados. Mas olhando para esta parte do texto, vemos como aqueles homens ficam admirados, ao mesmo tempo perplexos com o conhecimento de Jesus, com o que Jesus havia ensinado, estava ensinando. Por isso, olhando para esse texto, vamos fazer e observar 3 pontos principais nessa passagem, nessa leitura. Primeiro, em fazer a vontade de Deus. Segundo, negarmos a glória de Deus. E terceiro, dificuldade para fazer a vontade de Deus. Quando falamos em fazer a vontade de Deus, qual deve ser o nosso foco? Qual que deve ser a nossa reação? Qual que deve ser a nossa expectativa quando ouvimos ou falamos sobre fazer a vontade de Deus? Jesus ensina que o ensino vem de Deus e não de si. Jesus destaca a importância de buscar a vontade de Deus. Quando nós olhamos para o versículo 16, Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Então, Jesus declara, Jesus mostra o caminho, olha, para fazer a vontade de Deus, para entender a vontade de Deus, primeiramente busque ela. Depois, pratique ela, demonstre ela. E você vai ver que as Escrituras vão testemunhar e vão testificar do que eu vou falar, porque ela não vai se contradizer ao que eu estou repassando, reportando para vocês. Jesus nos convida a uma busca sincera pela vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus implica em discernirmos espiritualmente a uma vida dedicada a ouvir e obedecer a palavra. Então,
essa que é a vontade de Deus para nós. Nós abrimos mão da nossa e tentarmos entender e compreender qual que é a vontade de Deus para nós. Mas ao contrário do que muitos pregam, de que muitos ensinam, a Bíblia já nos mostra, nos demonstra, nos ensina qual que é a vontade de Deus. Mas por que então somos muitas vezes enganados? Porque nós deixamos a interpretação, o entendimento desta palavra na mão dos homens, a qual nós nem sequer interrogamos, questionamos ou queremos entender se está realmente o que a Bíblia fala é o que o homem fala. Como Jesus nos ensinou aqui no versículo 16. Jesus somente replicou o que Deus já tinha falado. Jesus não expôs nada novo. E muitos homens hoje procuram com teologias egocêntricas que adorem a eles mesmos, confundem o evangelho com teologias baratas, com teologia da prosperidade, com outras teologias que não é ao que a Bíblia nos instrui, nos ensina, nos direciona. E Jesus aqui aponta o caminho. Para que nós possamos entender e compreender isso, nós precisamos estar de olho, focado nas Escrituras. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ter uma devocional, nós precisamos nos interagir, nós precisamos ter a comunhão com as Escrituras, para que então nós não sejamos enganados, para que então nós conhecemos então a verdadeira vontade do Deus Pai. Agora então, por que Jesus tocou nesse ponto de negar a glória de Deus? Você vê que Jesus começa fazendo sobre a vontade de Deus, agora fala a glória. Por quê? Jesus toca num ponto muito delicado. Trata-se de um assunto que até no dia de hoje muitos pastores ignoram e quer tomar a glória de Deus para si. Os homens eles querem o holofote para si. Os homens querem atenção para si. Os homens querem a glória para si. Olha, fui eu que construí tantas igrejas. Olha, tá vendo este templo? Eu sou o pastor aqui, eu construí este templo. E na verdade, os homens querem glórias para si. Querem construir suntuosos templos, suntuosas igrejas, mas são igrejas que ficam formosas, belas, mas vazias da presença de Deus. Infelizmente, isso acontece, não é heresia, não é questionamento, não é querer apontar, mas quando nós olhamos as 7 cartas do Apocalipse, a Bíblia fala de uma igreja que era muito rica, muito influente, muito poderosa, mas Jesus a rejeitou, Deus a rejeitou, porque ela já não ouvia mais a voz do seu mestre, ela já não ouvia mais a voz do seu Senhor. E aqui Jesus está apontando a mesma coisa. Os homens negam a glória de Deus e começam a buscar glória para si. E começam a colocar então faixas nas igrejas. Hoje vai ter a campanha X e venham porque vai vir o pregador que coloca as mãos e milagres acontecem. Ele passa o paletó e pessoas são arrebatadas. E na verdade, homens que buscam glória para si. Aí você vai atrás dessas campanhas e nada acontece. Por quê? Porque você foi com o foco errado. Você foi buscando a glória dos homens, você foi buscando as coisas dos homens, não foi buscar as coisas de Deus. E quando nós buscamos as coisas erradas, com o foco errado, com o coração errado, nada vai acontecer. Porque a glória é de Deus. A glória é para Deus. Jesus destaca a diferença entre buscar a própria glória e a glória de Deus. Ele afirma que quem fala por si mesmo busca a própria glória, mas quem busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Isso nos ensina sobre a humildade e a sinceridade no serviço de Deus. Então, por isso que Jesus fala, e verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Pela árvore pelos frutos se conhece a árvore. Mas hoje nós
cristãos estamos tão acomodados com os pregadores do TikTok, com os pregadores do YouTube, e esquecemos que nós temos que observar as Escrituras, olhar para a Escritura, olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então nós terceirizamos tudo. Nós não queremos ler a Bíblia no nosso devocional, nós pegamos uma parte de uma pregação que nós gostamos. Não, aqui Deus falou comigo, eu vou ouvir de novo e vou ser edificado. Amém por isso. Mas não substitui seu tempo de leitura da palavra, para ver se aquilo que o pregador falou está de acordo com as Escrituras. É o que Jesus nos demonstra nesse texto. Eu não falo de mim mesmo, eu falo aqui que me enviou. E se você observar as Escrituras, o que me enviou já falou isso. E vocês negam, porque vocês estão corrompidos com as coisas deste mundo. O seu coração está enraizado neste mundo, mas eu não sou deste mundo, Jesus falou. E é por isso que nós temos que observar as Escrituras em todo o tempo. E um outro ponto que Jesus aborda nessa passagem é a vontade de Deus. Queremos sempre fazer o que queremos e o que mais nos acomoda. E achamos que Deus precisa aceitar a nossa vontade. E Jesus afirma. E Jesus afronta a oposição e a incompreensão ao fazer a vontade de Deus, especialmente curar no sábado. A multidão e os líderes religiosos se apegaram às regras, às tradições, e sem compreender o espírito da lei. Jesus rebate essa cultura ao chamar a atenção para a hipocrisia e a falta de julgamento justo. Compreendeu, irmãos, que quando a gente para de observar as Escrituras e achamos que a nossa religiosidade, a nossa doutrinação é maior e mais importante do que as Escrituras nos apontam, nós corremos o sério risco de termos um coração de pedra, um coração duro, onde Deus fala e nós não ouvimos mais, porque a nosso egoísmo, a nossa vontade já tomou o lugar de Deus. Já tomou o lugar do Espírito Santo. E quando nós somos confrontados na palavra, nós achamos que aquele homem que repreendeu não é da parte de Deus, é o enviado do adversário. Porque ele nos questiona biblicamente, mas nosso coração está tão distante de Deus que nós fazemos que nem esses homens. Está endemoniado este homem. Jesus é chamado de endemoniado, por que eu e você não seremos? Mas quando Jesus é confrontado e ele aponta que aqueles homens estão errados, eles perdem o caminho diante do povo. E aquele povo então começa a haver uma mudança nos seus corações, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, porque Jesus confrontou eles mediante a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Sermos confrontados mediante a palavra de Deus. Estou em pecado, perdoa, Deus. Me limpa, me purifica, me renova, me restaura. Precisamos continuar nessa caminhada. E se você vê um irmão, uma irmã pecando, precisa levar a luz da palavra até aquela vida, para que ela possa ser restaurada. Somos pecadores imperfeitos. Necessitamos da graça e da misericórdia de Deus e precisamos ser transformados todos os dias. Então, como ser um convertido, um cristão genuíno? Se os homens que se julgam discípulos, apóstolos, líderes religiosos, nos ensinam errado. É que nós mais vemos uma doutrina longe da verdade de Deus, do projeto de Deus nas nossas igrejas, não só nos dias de hoje, mas desde até a época de Jesus. Se nós
achássemos que só no nosso tempo e não olhamos para a reforma protestante que aconteceu com Martim Lutero, com Constantino e com demais irmãos, nós estamos sendo desapercebidos, nós estamos sendo egoístas porque nós não observamos que Deus, de tempos em tempos, levanta homens, mulheres dispostos a dizer não é este caminho. O Deus Santo está dizendo que vocês devem se arrepender, olhar para as Escrituras. Lembra que quando se encerra o Velho Testamento e se inicia o Novo, Deus ficou calado com os homens durante 600 anos. E de repente Deus volta a falar com os homens. De repente, Deus usa homens novamente para instruir o povo. E será que hoje Deus está falando ou Deus está quieto na nossa geração? Deus continua falando. Nós é que queremos calar a boca de Deus. Nós que queremos censurar Deus. Nós queremos reescrever a Bíblia. Nós queremos reescrever a doutrinação cristã para que nosso ego seja massageado e que nós possamos ser iludidos que não haverá uma condenação para nós. Como podemos discernir a vontade de Deus em nossas vidas? Faça essa pergunta. Você está disposto a abrir mão da sua vontade? Você está disposto a seguir o caminho que Jesus apresentar? Se você não está disposto a fazer essas duas coisas, o Evangelho não é para você. Não adianta, mas Deus me aceita do jeito que eu sou. Não, Jesus aceita, só que Ele não diz que você vai permanecer desse jeito. Em nenhum momento, quando a gente olha para a Escritura, nós vemos Paulo perseguindo a igreja, e quando ele encontra com Jesus em Damasco, Jesus fala para Paulo: olha, Paulo, continua perseguindo a minha igreja, que está tudo beleza, que está tudo jóia, está tudo tranquilo, que não vai pegar nada para você. Não. O que Jesus fala com Paulo? Deixa ele cego. Manda o profeta dele ir ter com ele para tirar aquela cegueira. E de repente Paulo muda, virou a chave de perseguidor, ele começa a ser perseguido. E muitos não entendem, muitos não compreendem, mas é isso que Deus fala. Paulo escreve em suas cartas: aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais. Deixa as velhas práticas, deixa o velho homem e se torna novo homem. É só ler as cartas de Coríntios. Precisamos nos conectar com Deus. A busca pela vontade de Deus requer renúncias, uma entrega total e uma confiança em sua soberania. Em nossas ações, ministérios, estamos buscando a nossa própria glória ou a glória de quem nos chamou? Para que eu faço o que eu faço? Para ser reconhecido pelos homens ou para ser reconhecido por Deus? Eu faço porque o meu pastor vai me admirar? Ou eu faço que, independente se o meu pastor me reconhecer, eu vou ser galardeado por Deus? Qual que é a intuição do meu coração e das minhas ações para com o reino? O verdadeiro serviço a Deus é feito com um coração humilde. Que tudo que vem de Deus deve ser usado em benefício do seu próprio reino, para glorificá-lo e não para nós. Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil, e aos nossos olhos pode nos colocar em situações complicadas. Mas precisamos nos manter firmes e inabaláveis, pedindo a Deus coragem e sabedoria para seguir sua vontade. Fazer o certo de Deus muitas vezes vai nos colocar em situações difíceis, porque o projeto de Deus é diferente dos homens.
A vontade de Deus é diferente da vontade do homem. E muitas vezes, aos nossos olhos, vai nos colocar em situações difíceis. Mas, se nós confiarmos em Deus, Deus sempre tem o socorro bem presente. Mesmo quando enfrentamos resistência ou mal entendidos. Que essa reflexão nos ajude a aprofundar nossa compreensão e o compromisso com a vontade de Deus em nossas vidas. Que nós possamos ser homens, mulheres, cristãos, pessoas alicerçados no Evangelho da Cruz. Não no Evangelho da fé do meu irmão, não na fé de terceiros, mas num Deus que eu tenho conhecido e experimentado. Que é esse Deus que possa habitar em nossos corações e nossas vidas, nos transformando. Que Deus nos abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo no canal CRB, dando sequência nessa leitura de João capítulo 7. Deus os abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.